Olá, bem-vindo ao 8º episódio do FulviaCast, um espaço criado para dar voz, força e autenticidade aos empresários que decidiram ter a beleza de empreender com propósito. E eu sou Fulvia Médici e venho aqui entrevistar empreendedores incríveis que vêm contar como é empreender nos seus negócios. E hoje, gente, eu tô com um convidado mega especial, João Batista, da empresa Rei do Consórcio. Ele que é formado em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho, mas descobriu no consórcio um movimento para aumentar o seu patrimônio. Então, ele vai falar muito mais, muito bem, melhor do que eu, sobre o que é este movimento de empreender e também de aumentar o seu patrimônio. Bem-vindo, JB, o nosso João Batista. Obrigado, Fúvia. É um prazer estar aqui. Falar do meu negócio me dá muito prazer, muito entusiasmo, porque realmente a gente tem mudado a vida das pessoas. Isso não começou de agora. Eu sou empreendedor eu falo desde pequeno, mas na verdade, para você ter uma ideia, eu tive que me emancipar para poder abrir o meu primeiro negócio. Que loucura. Eu iniciei a Rei do Seguro há quase 30 anos atrás. Então, há 30 anos eu cuido do patrimônio, há 30 anos a gente cuida de vidas e dentro do consórcio eu encontrei uma forma de ser útil à sociedade, porque é maravilhoso quando você vê um cliente fazendo a aquisição de um imóvel próprio, saindo do aluguel, você vê empreendedores podendo ter capital de giro com um custo muito pequeno, ou seja, a gente tem mudado a vida das pessoas e é isso que me alegra, é isso que é o meu propósito e é por isso que eu falo tanto nas minhas redes sociais sobre esse assunto e a tua audiência, ela vai entender um pouquinho e vai ser maravilhoso poder falar sobre esse tema aqui com você. Que maravilha! E assim, é uma coisa, vamos dizer assim, consórcio. A gente tem um certo receio ainda falar sobre consórcio, né? Então, para esse público que estão aqui assistindo, e inclusive muitos empreendedores que querem ter uma renda a mais, que querem entender sobre como ter uma renda passiva, né? O que se fala muito. Isso. Então, assim, explica um pouquinho sobre como começar, o que é importante de entender de um consórcio. Antes até de falar como que se faz, é preciso entender o conceito do que é um consórcio, né? Se eu fosse formal, eu diria que é um autofinanciamento. Imagina pessoas com o mesmo objetivo, elas se unem, elegem uma administradora e vai gerir esses recursos e mensalmente vai liberar essa carta, através a gente chama de carta contemplada, para que ele possa adquirir o bem. Mas se essa pergunta viesse, por exemplo, de uma dona de casa que paga aluguel, eu diria que é a forma mais barata dela conseguir atingir o sonho dela de ter o seu próprio imóvel. Que loucura, e não é todo mundo que entende isso, né? Com certeza. Se um empresário me perguntasse o que é o consórcio, eu diria que é a forma mais eficiente dele ter capital de giro sem depender de juros abusivos em bancos. Olha que bacana. Se um empreendedor falar, João, como é que eu ganho dinheiro? Como que é o consórcio? Falou, olha, o consórcio, você consegue multiplicar muitas vezes o seu capital, porque você consegue vender essa carta contemplada com um valor assim muito maior que qualquer aplicação financeira hoje no Brasil. Então, o consórcio é um monte de coisa. Eu costumo brincar, Fúvia, que o consórcio hoje, ele é aquele canivete suíço. Sabe, você abre, tem uma chave de fenda, você abre uma garrafa, coisas. você abre uma lata, você não passa perrengue quando tem um daquele na mão. E o consórcio é exatamente isso. Acabou aquela ideia de consórcio era só para quem não tinha dinheiro, de quem precisava de muito tempo para fazer uma aquisição. Acabou o tempo de achar que era só para comprar um automóvel. Hoje em dia, o consórcio tem sido usado por grandes empresários como estratégia realmente de enriquecimento, de fazer aquisição para você ter renda passiva, como você mesmo falou, né?
Então, o consórcio hoje, ele é multifacetado. Que maravilha, eu não conhecia isso antes. Ainda bem que você entrou na nossa vida agora. E é isso, por isso que eu tenho falado todos os dias nas minhas redes, porque ainda existe um preconceito. Muito. Uma das suas falas foi essa, existe um preconceito sobre o consórcio. E é verdade, porque às vezes a pessoa, ela fez no momento errado, com o objetivo errado, ela não teve o apoio de um profissional. Exatamente. Ela, às vezes, acabou vendo uma propaganda na internet e entrou num grupo que ela mal sabe a saúde financeira desse grupo, se esse grupo está de acordo com o objetivo dela. E eu te falo, até falei no início, não vou falar, eu caí num consórcio de automóvel, mas muito, né, na internet caiu na minha vida. E eu até estava pedindo explicação para você. Faltou o quê? Uma orientação. Então, por que é importante a gente ter um profissional como você, como a tua empresa, por trás para né, posso dizer, um diagnóstico, entendimento do que é o teu capital, o que você tem para investir, porque não é entrar em qualquer lugar, porque hoje a internet é muito fácil, né? Com certeza. E a gente cai em muita cilada. Eu acabei perdendo dinheiro, acabei não indo para frente porque me prometeram uma coisa que não cumpriram, e foi exatamente, isso é uma boa coisa de você falar, que um consórcio você não entra pensando que você vai ser contemplado daqui 30 dias, 40 dias, né? Na verdade, o consórcio é sim uma excelente ferramenta, quando vendido da maneira certa. Quando você consegue colocar para uma pessoa que entende o que está comprando, os riscos no sentido de tempo, porque se alguém algum dia prometer para você, olha, faz um consórcio comigo, porque em 3 meses, 6 meses, seja o tempo que for, você será contemplado, você vai ter à sua disposição a carta contemplada, desconfie, porque não existe isso. Porque o consórcio, o que é? Não é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Imagina se essa promessa for para todos. É impossível. A administradora, ela vai liberando os créditos conforme o caixa. Sim. Então, primeira coisa, se alguém prometer um prazo, fuja disso. Segundo, você precisa entender o teu objetivo. Geralmente, quando você tem... Parece uma coisa, né? Eu tenho muita pressa. Aí que não acontece. Exato. Quando a pessoa ela está programando, ela fala, eu quero trocar o de carro, como você entrou com esse objetivo. Sim. Se você tem um período, fala, daqui 1 ano eu quero trocar, ou comprei um carro agora, daqui 2, 3 anos eu quero fazer a troca. 30 dias. No meu caso, por exemplo, a minha filha, ela tem 19 anos, ela é uma estudante. Então, assim, eu sei que eu vou ter que dar um carro para ela, então já há uma programação. Esse é o melhor momento para você fazer um consórcio. E isso é fantástico, né? Porque hoje eu vejo que, acho que a maioria dos brasileiros não tem muito essa programação financeira. E hoje a gente vê com a internet, tem ajudado muito as pessoas a entenderem mais sobre o lado financeiro, né? Porque tem muita gente falando, mas não é todo mundo que ainda para aprender. Então, assim, até parabéns que você está se posicionando para falar isso na internet, né? Porque você tem uma empresa séria, sólida, sabe do que você está fazendo, entendeu? E levar essa leveza para as pessoas que também vão investir, porque, assim, é um investimento. Com certeza. Né? Você está abrindo mão do teu presente para ter algo no futuro. Isso. Então, precisa ser levado com seriedade. São sonhos que estão envolvidos. Imagina a pessoa que hoje tem o sonho de não pagar mais um aluguel, estar na sua própria casa. Você mexer com um sonho desse é até enganar a pessoa, Meu Deus né? do céu. Não pode. Ou mesmo alguém que, de certa forma, tira de um valor que poderia fazer viagem, Sim. poderia usar nesse momento e jogar para um investimento no futuro, para ter uma renda passiva. E nada se constrói também de um dia para o outro, né? Então, a internet eu acho muito legal porque ela traz informação. Só que você tem que tomar cuidado de quem traz. De quem vem essa informação. Porque senão você acaba entrando em furadas. Muitas. Porque e entra. Todo mundo tem pressa. Dá para ser contemplado logo? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que não. Existem formas de você antecipar essa contemplação? Sim. Existe todo estudo, engenharias para você antecipar isso. Claro. Por isso que é importante você entender o objetivo do cliente. Então, ele tem como separar um valor para dar de lance? Poxa, então isso é uma informação importante. Existe
algumas administradoras que possuem o lance fixo. Uhum. O lance fixo, é só contextualizando aí para você que está nos ouvindo, você concorre, todos que ofertam esse mesmo valor vão concorrer entre eles. Então, imagina que de um grupo de 900 pessoas, que é o normal de um grupo de imóveis, só 100 pessoas ofertem esse lance fixo. Então, você concorre com o sorteio, me perdoe, e também mais um sorteio só entre as 100 que ofertaram aquele mesmo valor. Legal. Então, assim, você consegue... Tem uma chance maior, vamos dizer aumentar suas chances de contemplação. E uma dúvida, Pois não. não te cortando. Você falou que tem como a gente dar o lance para por exemplo, no grupo menor. Você consegue, dentro dessa consultoria que você oferta ali para o seu cliente, saber qual a melhor época dele dar esse lance? Ou se ele junta mais 2, 3 meses o dinheiro para dar um lance maior naquele determinado, que vai ter uma quantidade menor de pessoas naquele período, vamos supor. Geralmente, acho que final de ano que o pessoal recebe 13º. Existe, por exemplo, janeiro. Tá todo mundo já preocupado com IPVA, IPTU, já gastou muito nas férias. Sim. Então, os lances costumam diminuir. É um excelente mês para quem está preparado. Que legal. Então, lances em dezembro são maiores, porque há uma injeção maior de capital no mercado. Então, existe sim. O que a gente faz, na verdade, é um estudo completo. Legal. A gente, de acordo com o teu objetivo, de acordo com as tuas condições, identificar qual a melhor administradora. Porque não tem administradora ruim ou muito boa. Tá. Existe a estratégia certa. Existe realmente esse planejamento. Então, é maravilhoso falar sobre isso, porque quando a gente entende o objetivo do cliente, eu quero fazer uma aquisição de um imóvel para moradia. Legal. Eu tenho um valor de lance, embora pequeno, eu tenho um valor maior em alguns casos, eu preciso de usar um lance fixo para ter maiores chances. Então, quando você tem essas informações... Aí muda o jogo, né? Aí muda o jogo, porque você não fica dependendo somente do sorteio. E engraçado que você falou sobre o planejamento, né? Nós, como empresário, empreendedores, tem uma cabeça muito a milhão. Verdade. Né? No início do meu negócio, lá atrás, eu falava, vamos fazendo, vai dando certo, depois a gente vai arrumando. Realmente, a gente tem que ir fazendo para acontecer, né? Mas depois de uma certa maturidade do negócio, né? Isso serve para qualquer pessoa, é entender o que é o planejamento, né? E qual é a melhor estratégia. E quando se fala de dinheiro envolvido, por exemplo, às vezes é uma carta que até você vai me explicar depois quanto tempo, tem mínimo, tem máximo, ou não existe isso, né? Para que a pessoa se planeje. Olha, eu vou tirar, um exemplo, sei lá, R$2.000 por mês e sem pensar quando eu vou ser contemplado. Né? E quanto tempo eu vou conseguir ter, sei lá, 50 mil para dar de entrada num lance, né? Então, o planejamento é muito importante, mas por isso que eu falo que sempre a gente tem que estar num lugar de segurança. Não dá para a gente entrar em qualquer empresa e achar que tudo, uhul, né? É legal aí quando a gente entende... o próprio cliente, eu digo, tá? Não só nós do outro lado, mas quando o cliente entende isso. Porque às vezes ele entra no financiamento em que você tem o bem na mesma hora. Só que a que custo isso? Tá. Eu não sei se você tem acompanhado os leilões de imóveis. Ouvido falar... A Caixa Econômica coloca milhares e milhares e milhares de imóveis sendo leiloados todos os meses. Porque o que é isso? As pessoas não conseguem pagar. As pessoas não conseguem pagar. E a gente está falando hoje no Brasil de uma Selic que hoje está em 15, com perspectiva de diminuir ainda no final do ano que vem. Então, a taxa de juros tá altíssima, é muito, muito, muito alta. Então, eu preciso analisar como cliente. É melhor eu ter um imóvel agora, porém... A vida tem altos e baixos, daqui a pouco eu tenho algum problema. Sim. Será que eu corro risco de perder esse imóvel? Ou eu ir fazendo, juntando, pagando a minha parcela ali do consórcio. De repente, ser sorteado logo no início, ou até demorar um pouco mais, mas ter algo que eu consiga pagar. Porque as pessoas... Infelizmente, nós não tivemos educação financeira. A gente não aprendeu a lidar com dinheiro. Exatamente. A gente não entendeu desde criança que se eu juntar um pouco sempre,
daqui a pouco eu tenho um valor que eu posso fazer o que eu quiser. A gente foi instituído em nós um imediatismo. Um consumismo então, também, um consumismo né? também. Então, você muitas vezes gasta muito com o que você nem precisa. Não, tipo, amanhã eu resolvo. Cartão de crédito, ilimitado. Paga o Amanhã eu mínimo. resolvo. O mês que vem eu recebo alguma coisa a mais. Sim, e aí não entra. e não entra. E você acaba entrando numa bola de neve. Principalmente os empresários, né? Que um mês recebe o X e o outro não recebe esse valor, né? Você não tem um valor fixo, né, como empresário. Então, você precisa pensar em reservas, você precisa buscar a educação financeira mesmo, né? Uma pergunta que você falou exatamente agora, a gente não sabe os altos e baixos que a vida pode nos dar. A gente começa um consórcio e, de repente, pode ser que eu não consiga, como se fosse um financiamento também, às vezes, de uma casa. Tem alguma precaução neste contexto que você consiga, como ali a empresa do consórcio que ajudou esse cliente, ele está passando, por exemplo, ficou desempregado ou a empresa está passando por um momento que não consegue mais fazer este valor mensal. Tem alguma coisa que pudesse ser de estratégia ali para que essa pessoa não perdesse essa carta? Ou tipo assim, fazer uma pausa e depois ela volta? Existem 2 momentos no consórcio. A gente divide em antes da contemplação e pós-contemplação. Certo. Antes da contemplação, você tem o seu valor mensal de pagamento. Você consegue ficar até 3 parcelas sem pagar e diluir esse valor para o saldo, ou mesmo aumentar e diminuir o teu crédito. Então, ótimo. De repente, minha parcela hoje é de X mil reais para um crédito de Y, mas eu estou passando por um momento mais difícil, eu vou diminuir. Então, ele tem um range que você consegue diminuir ou aumentar. Então, você diminui o valor da tua parcela temporariamente. Para a pessoa não perder total, né, aquele investimento. Sim, e depois volta ao que novamente. era. Legal. Ou, como eu disse, ficar 2 parcelas, até em algumas administradoras 3, e você diluir. Mas se você voltar a ficar, e isso em uma vez por ano você consegue fazer. Tá. Mas se de repente não der, você não perde esse valor. Então, ele é teu e você vai aguardar lá um momento de um sorteio para ter de volta. Perfeito. Hoje você não precisa mais aguardar o final desse grupo. Você tem isso no caminho. Legal. Eu diria que a única forma... Então eu não perdi o dinheiro que eu investi. Na verdade, você não perdeu todo, porque você acaba perdendo... Sim, tem um juro ali, né? A taxa de administração, ela vai ser deduzida. Certo. Mas não é o valor todo. A única forma de você, na verdade, perder alguma coisa no consórcio é isso. Entendi. Porque até então, se você mantém seus pagamentos regulares, você participa do sorteio mensalmente, você tem a atualização desse valor quando não é contemplado. Certo. Então, o teu valor... O valor do crédito, ele aumenta também. Legal. E pensa que a administradora, ela precisa zelar pelo grupo. Então, os primeiros que já pegaram o imóvel, ok. E os que não pegaram, precisam de um valor maior depois de um ano. Tá. Então, ela tem ali uma atualização para manter esse valor, o poder de compra do dinheiro mesmo, né? Perfeito. E uma dúvida, tem um mínimo de valor para você começar um consórcio? Existe mínimos, mas são mínimos bem baixos. Se a gente estiver falando uma carta de imóvel, por exemplo, você tem ali créditos que variam de 70 mil reais a 3, 4 milhões. Tem apartamento ainda de 70? Não... Mas é como se fosse para ajudar a pagar alguma coisa, vamos dizer assim, tá? Até porque o consórcio pode ser usado para uma reforma também. Que legal. Então, imagina, eu fiz uma carta de 100 mil, por exemplo, pensando em reformar o meu imóvel. Quando você for contemplado, você usa isso para reforma. Eu achava que eram valores mais altos. Lógico, eu sei que tem de carros, né? Que existe um valor até de 100, 150 mil, mas eu imaginava que era acima, sei lá, de 500 mil uma carta de consórcio. Não, hoje você pode fazer junções de cartas também, né? Você pode ter uma de 100, outra de 200, ou uma de 500. Quando o valor é muito alto, você tem que ter, por exemplo, eu quero 5 milhões em créditos. Você faz 5 cartas de 1 milhão, por exemplo. Legal. Mas no fim dá no mesmo, né? E as parcelas são fixas? As parcelas, elas têm uma correção anual, porque precisa corrigir o crédito também. Ela corrige o crédito para quem não foi contemplado e quem já foi contemplado, ela vai ter a mesma correção para manter esse crédito favorável para todo mundo. Entendi. Somente isso. A taxa de administração,
ela é a mesma do início ao fim. Uhum. Então, o consórcio, por exemplo, ele tem tempo médio de 200 meses, um grupo novo, né? 200 meses. Então, pelos 200 meses, você vai pagar aquela taxa de administração. Legal. Algumas você vai pôr seguro de vida, porque caso aconteça alguma coisa, você tem aquela carta quitada, os seus beneficiários. Certo. E às vezes um fundo de reserva, dependendo do grupo, que você paga junto com a tua parcela e no final é devolvido para você. Nossa, eu não sabia de nada disso. Eu falo como a gente acaba ficando isenta de algumas informações tão profundas, né? Com certeza, Por isso... mas por isso que é importante você ter alguém. Quando você tá com problema no dente, você vai no dentista. Exato. Meu coração. Depende, se for emocional, vai pro psicólogo. Acho se que for... tem muita gente do psiquiatra. Psiquiatra, né? Nem psicólogo mais. Então, assim, você tem que procurar o profissional especializado, que ele vai identificar se a administradora ela tá regular junto ao Banco Central. Porque é tão seguro o consórcio, Fúvia, porque uma administradora, para funcionar, tem que ter autorização. Que bacana. Cada grupo que é lançado também é autorizado pelo Banco Central. Legal. A administradora, ela precisa estar filiada à ABAC, Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. E o grande público não sabe de nada disso. E nem vai atrás, né? E muitas vezes não. Vai atrás, é verdade. Aí, às vezes, você vê uma oferta ali na internet... Nossa, cabe no meu bolso, essa época de Black Friday, né? Fala assim, poxa, nossa, tá bom isso aqui. Administradora, a ABC, aí você não vai atrás saber se existe ou não, você acaba caindo num golpe. Legal. E agora uma pergunta, quando a pessoa é contemplada, tá? Dentro do prazo dela ali, sem ela ter feito até nenhuma oferta, como que funciona esse trâmite todo? Vamos dar um exemplo de um imóvel, que às vezes é a grande maioria que é um imóvel, né? Ela é contemplada, ela já tem um imóvel ou ela já consegue fazer dentro, por exemplo, de uma construtora este consórcio? Como é que funciona? Você faz o consórcio, vai pagando, contemplou. Esse é o momento em que a administradora ela vai te liberar uma carta de crédito. Certo. Então, você tem lá, eu tenho X valor para comprar o imóvel que eu quiser. Perfeito. Então, esse consorciado, ele vai buscar aí dentro do mercado a que mais lhe agradar. Então, escolher o imóvel, vai falar lá pro vendedor, olha, eu tenho minha carta contemplada, vou usá-la para fazer a quitação. Perfeito. Faz a negociação. O legal é que com o consórcio você tem poder de compra, porque você está comprando à vista. Você está comprando à vista, exato. Você pode negociar ali um valor, porque vai entrar pro proprietário de uma única vez. Legal. Vai pedir os documentos do imóvel, documentos do vendedor. A gente vai, na verdade, juntar tudo isso com todo esse apoio nosso lá do escritório. Então, a gente tem toda a orientação, não só para fazer um consórcio, mas principalmente na hora de você utilizar. Porque senão, falta um documento, vai processo sem alguma averbação, vai demorando mais o tempo. Sim. Porque a administradora, ela junta isso, faz o registro, você vai fazer o registro no imóvel, aí ela efetua o pagamento para o vendedor. Então, quanto antes isso acontecer da maneira certa... Diminui o tempo e a facilidade de fechamento, mais fácil, né? Com certeza. Então, o dono do imóvel que você está te vendendo, ele vai receber mais rápido. Você vai ter o seu imóvel, as chaves ali, as tão sonhadas chaves com mais rapidez também. Exatamente. Mas é como uma compra e venda normal. Normal. Perfeito. Todos os documentos que são necessários para um financiamento é o que precisa também para fazer a liberação do consórcio. E hoje, qual que é o maior índice de vocês? É consórcio de imóvel, de carro ou para uma reforma, enfim? É legal essa pergunta, porque tem gente que não sabe que existe consórcio até para festa. Meu Deus. Cirurgia plástica. Olha aí. Não, cirurgia plástica eu já sabia. Já sabia dessa. Você vê. Sabe aquela... que hoje tem usado painéis solares, tem consórcio para isso. Olha. Tem consórcio para viagem. Que legal. Então, existe consórcio basicamente para tudo. Mas o que é mais comum é que as pessoas buscarem o consórcio para veículo, porque o brasileiro o veículo é o mais importante. É o mais importante. Até do que a casa própria. Mas, por incrível que pareça, hoje o consórcio de imóvel tem tido uma procura muito maior. Acredito também que
pela taxa de juros hoje aplicada num financiamento, Vale então, a pena o consórcio, vale né? a pena o consórcio. Qual que é a diferença hoje, a gente está falando da taxa Selic, para a taxa hoje do consórcio? É grande a É porcentagem? absurdamente diferente. É mesmo? Eu vou falar algumas diferenças, tá? Tá, O financiamento é bom porque você pega o imóvel na hora, certo. tá? O consórcio você depende Do sorteio ou do ali, né? sorteio ou mesmo de uma programação para você contemplar a sua carta por um lance, por exemplo. Uhum. Então, a diferença entre os dois, quando você tem o poder de estar no imóvel, é essa. Agora, falando de prazo, um financiamento geralmente são 35 anos. Exato. O consórcio, em média, são 200 meses, dá 16,7 anos. E com uma Então, taxa de juros basicamente a menor? metade. Nossa. O financiamento, você tem uma taxa aí, se você tiver um muito bom relacionamento com o teu banco, no imóvel residencial, entre 13% e 14% ao ano. Certo. E se for comercial, pode chegar até a 18%. O consórcio não faz diferença se é residencial ou comercial. Uhum. Você tem cerca de 1,5% ao ano, 1,5% Caramba. a 2%. Gente, É é absurdo. gritante a diferença. O que você tem que ter é a paciência e a projeção, né? Que nem você falou, o planejamento para esperar Planejamento. isso acontecer. Porque é a mesma coisa. Começa a namorar, gente, já faz um consórcio. É bem por aí mesmo. Ou você tem um filho, já faz o consórcio para faculdade. Com certeza, Não é é isso? programar. É programar. Programar. Você fez isso para sua filha, né? Eu fiz. Ai, Fiz que sim, ela já legal. tá com o carro dela lá. Olha aí. Tá dirigindo pra todo que é lado, ainda do meu lado, mas Porque eu falo, a gente já programa, que nem quando meu filho nasceu, mas já começou a fazer a poupança para ele, né? Porque sim, eles podem passar numa faculdade pública, mas eles podem passar numa particular, entendeu? Então, assim, Com a gente certeza. tem que já pensar em tudo isso lá na frente, né? Até porque é porque se lá na frente chega logo. chega A minha muito... filha tem 19, mas um dia desse ela tava no meu braço aqui, Você pequenininha. vê que coisa louca? E Então, fazendo assim, medicina já, gente. Imagina o custo dele. Por isso que o consórcio tem que ter. 19 anos indo pro 3º ano Olha, já de Que medicina. bênção, parabéns. Então realmente um outro orgulho que eu tenho. Não, e eu falo que a gente faz uma construção da nossa vida, né? Você com certeza fez um planejamento e aí você acaba vendo tudo isso florescer, é muito legal. É verdade. E aí, pensando nisso, você disse que começou tão jovem, há 30 anos, com a empresa. Por que você decidiu? Formado em direito trabalhista, você decidiu ir para o consórcio? Na verdade, é assim, eu comecei muito cedo a empreender. Então, eu fundei a Rei do Seguro, quando meus cabelos eram todos pretos. Não fala esse detalhe, eu pinto de loiro para não parecer. Os meus cabelos eram todos pretos. Não era assim, viu, gente? E aí eu comecei a empresa. E depois que eu me formei em Direito, fiz a pós e etc, né? Então, eu até comecei a fazer alguns processos na Justiça do Trabalho. Certo. Mas como eu já tinha empresa e me tomava bastante tempo, eu acabei deixando o direito e me dediquei só à empresa. E o consórcio é um dos produtos dentro da área de seguros. É um dos produtos que tinha ali na prateleira. Uhum. Além do seguro de automóvel, seguro de empresa, seguro de saúde, Certo. tinha lá consórcio. Mas eu não olhava ele com muito não dava muita atenção para ele, não. Olha que louco. E hoje é só a cereja do bolo. Exatamente. Aí, de uns anos para cá, eu comecei a estudar, comecei a fazer as minhas cartas, comecei a ver na prática isso funcionar. Dava certo, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso abrir a boca para falar disso Que legal. pro mundo. Aí eu abri meu Instagram. Ótimo. Até então eu não postava nada. Quer ser visto. Como? Não dá, né? Eu tinha muito receio de falar pro celular ali. Mas até eu vi o último podcast que você fez. E ela falou, olha, vocês estavam comentando, né, que hoje as empresas, os CEOs, estão ali à frente. Exatamente. Os fundadores estão à frente, dando a cara. Uhum. Eles até usou o exemplo do João Adib, né? João Adib, da CIMED. Que ele tá ali, ele tá no caminhão, ele tá com a...
com a Eles blusa. mudaram a maneira, eles não, vários, né? Tipo, eles mudaram a maneira de se portar e falar sobre o negócio deles. Eu sou muito fã também do Caíto Maia, que ele tá à frente de tudo e faz esse storytelling. Foi o que a gente conversou. Você tem que mostrar o que você sabe. Se a gente ficar preso, fechadinho ali, quem que vai saber que você sabe fazer direito? A gente não pode ser egoísta. Eu aprendi isso, né? A gente tem que propagar a informação. Porque muitas pessoas hoje estão lá assinando um contrato de financiamento. Ou, você citou agora há pouco, comprar imóvel na planta, né? Quando falou da contemplação. Você pode comprar o imóvel na planta, você vai pagando até ele ficar pronto, você não consegue averbar a administradora de consórcio ali nele. Tá. Então, tem que esperar o imóvel ficar pronto. Então, o que eu aconselho? Você comprou o imóvel na planta, vai pagando as parcelas da financeira e faz um consórcio em paralelo. Ah, que legal. Porque aí, quando o imóvel ficar pronto, você usa a tua carta e não cai num financiamento aí para 35 anos. E às vezes a pessoa tem até a possibilidade do lance antes, até mesmo do apartamento ficar pronto, né? Que aí ele pode até, como é que você falou, fechar, pagar tudo aquilo e também ou só utilizar para uma reforma, né? Que você falou que a gente pode pegar um valor menor, porque hoje, gente, você vai fazer uma reforma de apartamento, tá ficando mais caro do que o imóvel, né? Dependendo do que for fazer, você gasta um bom valor. Você gasta muito, assim, então, e principalmente depois da pandemia, que as pessoas hoje decidiram olhar mais para dentro das suas casas, né? Você tem acompanhado isso, os imóveis cresceram absurdamente o valor, não só as taxas, mas como os valores dos imóveis também. Imóveis pequenos, hoje você está pagando um absurdo, coisa que a gente até comentou no início. Antigamente, eu falei, qual que é a melhor forma de renda? Você falou, ainda é imóvel, né? Imóvel. Até depois a gente fala sobre isso. Mas os nossos avós compravam, os nossos pais, terreno para construir. Hoje em São Paulo não tem nem terreno, né? Eu vi um meme outro dia que a pessoa falava assim, era 2021, eu deveria ter comprado esse imóvel. Aí entra na porta de novo em 2022 e o valor do imóvel subindo, só crescendo. E não acompanhou. Se você for ver, a renda, ela não acompanhou o mesmo crescimento dos valores de imóveis. Exatamente. Algumas regiões, mais ainda. Antes até do início do podcast, a gente estava falando de algumas cidades que o valor mais que triplicou. Onde era há 4 anos atrás 400 mil, hoje você não compra por menos de 2 milhões. Exatamente. E apartamentos pequenos. Isso, porque agora é uma tendência também, não é mais apartamentos enormes. Não, as pessoas querem pequenininho, né? Pra ter fluxo, né, de venda, né? E aí, mais facilidade. E o valor deles aumentaram demais. Aumentou demais. João, tô adorando o nosso bate-papo, mas eu preciso parar um pouquinho para falar, inclusive, do meu patrocinador que está aqui na minha frente, entendeu? Então, gente, hoje eu quero agradecer, né, a Dr. Fit, que é uma empresa que cuida da minha saúde, cuida da sua saúde. Então, eles são específicos no cuidado de ter um treino para cada caso. Então, Dr. Fit aqui da Vila Romana cuida de mim e cuida de todo mundo que me segue. Então, nossos seguidores têm 15% de desconto, então acompanhe aqui o link, o Instagram deles, por favor. E, claro, né, do nosso novo patrocinador, o rei do consórcio, né, conhecido como JB, que está aqui na minha frente. E hoje é dia de a gente pedir um monte de coisa para ele aqui para ajudar, que é uma empresa de consórcio que faz, gente, aumentar o seu patrimônio e você, aquela renda passiva que tanto você almeja, entender. Mas não só entender sobre consórcio, como ter uma pessoa te ajudando a administrar e de confiança. Então, acompanhe aqui a JB, rei do consórcio também. E continuando com o nosso patrocinador aqui, gente. João, agora conta para o pessoal como que ele te procura, como ele marca para falar com você, para você analisar o que ele tem em mãos e para às vezes desmistificar tudo isso que a gente falou, mas de frente a frente, né? Para a pessoa realmente falar assim, não, eu vou fechar com vocês porque eu acho que vale a pena. Sim, hoje o meu Instagram, hoje eu estou em todas as redes sociais. Então, se você digitar @JB, rei do consórcio, lá na minha bio tem o meu WhatsApp. Perfeito. Não vai falar com a minha equipe, vai falar comigo. Olha que ótimo. Então, aí eu vou entender, agendar um horário, claro, né? Para entender o teu objetivo, entender o que você procura. Vamos montar um plano de ação para que você tenha o teu objetivo concluído. Se é uma casa para moradia, se é ter renda passiva.
E olha, se eu te dissesse, Fúvia, que dá para ter imóveis pagando 15 a 20% dele, você acredita? Caramba, eu tô Mas precisando. existe estratégia para isso. Que legal. Imagina em 15 anos você ter 5, 6 imóveis gerando renda passiva para você. Gente, que loucura isso. Então, assim, JB, Rei do Consórcio, procura no Instagram, segue. Legal, com porque certeza. todos os dias eu falo sobre isso. Uhum. Com essa mesma vontade, eu falo com gosto mesmo, porque eu tenho visto vidas transformadas através do consórcio. E olha, João, eu sou uma pessoa que eu não consigo vender e nem falar nada que eu acredito e que eu confio. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que quando a gente faz aquilo, quando a gente gosta e vê que a gente faz com propriedade, e lógico, mover vidas, né? Porque é o sonho das pessoas, é o dinheiro das pessoas que é tão, às vezes, suado para ter aquilo. Puta, isso tá total diferença na vida. E nós entendemos isso, viu, Fúvia? Porque é mexer com sonhos mesmo, com a família. Uhum. Eu tive um caso recente, ela fez um consórcio, ela pagava aluguel. E ainda com muita dificuldade ela fez aquela carta. E quando eu informei a ela que ela havia sido contemplada, Nossa, que alegria. ela chorou, ela falou, João, você me fez chorar, porque você não sabe o que isso vai representar na minha vida. Que bênção. Ela é viúva. Ah, que legal. Então, assim, ela falou, você não sabe o que vai mudar na minha história que legal. essa aquisição. Então, procura na rede social, lá tem meu WhatsApp. Então, você clicou ali, você vai falar comigo, aí eu vou ver um horário com você e a gente vai conversar e entender e montar um plano que vai levar você até o seu objetivo. Eu já quero, já vou agendar, tá, gente? Mas assim, gente, pra gente chegar nos finalmente, eu quero te fazer uma pergunta e depois você vai dar um brinde aqui pro pessoal. Tá bom. O que você vê na magia de empreender? Qual que é o maior, além de você falar assim, não, eu entendo do que eu faço, mas o seu maior propósito ir pro lado do empreendedorismo? Eu acho que é a forma que a gente tem de mexer na vida das pessoas positivamente, Fúvia. Porque existem empresários de todos os nichos, segmentos, e cada um mexe de alguma forma. Exato. E empreender, para mim, é isso. É eu conseguir, de alguma forma, trazer uma direção ali que vai trazer um benefício para aquela vida, para aquela família. Uhum. Então, eu uso realmente a arte de empreender para isso, para levar sonhos, conquistas e vida no futuro um pouco melhor, através da renda passiva, por exemplo. Que legal. Então, para mim é isso. Maravilha. É essa satisfação que me move, é essa satisfação que me traz o desejo de realizar a cada dia. E para quem está desejando aqui começar um empreendimento, começar a dar a cara, né? Sou empresário, né? O que você fala para quem tem medo de começar? Começar a empreender? Vai com medo mesmo. Porque, olha, se você deixar o medo é bom, ele te livra de um monte de coisa, mas ele também é um limitador. Quando você entende isso, você fala, eu vou com medo, vai assim mesmo, eu vou fazer. E às vezes a gente busca um perfeccionismo que você nunca vai alcançar. Até porque o empreender, né, o ser empresário, ele não é uma linha reta, né? Não é uma pessoa concursada, gente, que tem todo mês caindo o certinho ali. Eu costumo dizer que é trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Cada dia uma novidade. É uma roda gigante, né? Um dia a gente tá lá em cima, outro dia a gente tá lá embaixo, e assim por diante. É o mercado que você atua, que sofre flutuações, é o governo que toda hora cria leis que mudam também, te obrigam a ser diferente. Acompanhar, Os concorrentes também que brigam, te obrigam a se reinventar sempre. A ser melhor todo dia. Então, porque se a gente não tivesse concorrente, a gente ficaria estagnado ali, né? Então, se eu posso dizer uma coisa, vá com medo mesmo, porque no fim você vai ver que valeu muito a pena. Ah, que legal. Muito, muito, muito. E olha, eu vou te falar, essa frase vai com medo mesmo, todas as empresárias que passaram aqui falam isso. A gente tem que fazer. Eu comecei todos os meus negócios sem R$1 de caixa. Né? Eu só tinha ideia e queria que aquilo acontecesse. Hoje eu entendo realmente o que é importante o planejamento. Mas muito obrigado, João. Foi um prazer entender um pouquinho mais. E, claro, quero aprender ainda mais, né? Porque eu acho que a gente precisa dessa... A gente tá aqui na meia-idade já, né? Apesar que eu quero viver até os 95.
Não cheguei Só? nessa hora. Só? Não, 110, 105. E aí a gente consegue entender um pouquinho mais para ter uma tranquilidade, né? Eu falo que a gente precisa ter essas rendas, ter esses entendimentos do financeiro para ter mais tranquilidade e ter qualidade de vida, porque a nossa vida passa rápido. São Paulo ainda é uma loucura, né? A gente passa às vezes mais horas no trânsito do que com as pessoas que a gente ama, vamos dizer assim. Verdade. Então a gente tem que entender um pouquinho mais e ter essa tranquilidade. Muito obrigado, mas antes da gente terminar, ele vai dar um presentinho para nossos seguidores aqui. Ó, então eu quero dar um presente para você que ficou até aqui, até agora, né? Eu quero te dar um diagnóstico completo. Eu quero te mostrar o caminho para você atingir o teu objetivo. Atingir o teu objetivo. Seja ele fazer a compra da tua casa própria, se é que você ainda não tem. Se você já tem, como construir uma fonte de renda passiva e não depender mais do INSS. Você pode até ter ali o INSS como um complemento, mas a tua maior fonte de renda não virá daí. A tua aposentadoria vai ser tranquila. Então, ou você até que é investidor, você quer, João, eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho que multiplicar. Tenha outras fontes de renda e o consórcio pode te ajudar nisso. Eu tenho clientes que fazem 30 cartas. Olha que maravilha. Contemplou, ele vende. Ele ganha muito dinheiro. E, mês sim, mês não, tá contemplando e ele tá vendendo. Então, eu vou te dar esse diagnóstico. A gente vai entender a tua situação e vamos montar um plano para você. Então, me chama lá através do Instagram. Lá tem, como eu disse, o meu WhatsApp. Pode me chamar que a gente vai bater esse papo e vai ser muito legal. Ou mesmo você quer tirar dúvida, pode me chamar lá que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E quero te dar um presente também, Ai, meu Deus, que delícia, adoro presente. Eu trouxe aqui, você é uma mulher que realmente faz a diferença na vida dos empreendedores de uma forma geral. Então, eu quero te dar esse presente. Espero que te inspire. Lindo. Olha, gente, depois eu abro para vocês mostrar na rede social. Muito obrigada, adorei. Posso abrir depois? Pode sim. Ou você Espero quer que... vamos abrir, vai, que vocês vão ficar tudo na dúvida. É um livro que vai te inspirar. Da Camila. Ai, gente, olha isso. Ganhei um livro da Camila Vieira. Eu amo. Eu sei que você está fazendo. É o do meu mentor, Paulo Vieira, e da esposa, Camila. Ai, adorei, muito obrigado, gente, adoro. Eu fiz também método CIS, adoro, gente. Eu amo tudo de mentalidade, então, falei que eu acho que eu vou fazer psicologia, já fiz fono, já fiz biomedicina, fiz estética. Vou fazer psicologia, por que não, né? Por que não? Amei. A gente está sempre aprendendo. Muito obrigado. E eu quero convidar também, gente, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua parceria, que ele é o nosso patrocinador aqui agora, gente, então vocês vão encontrar eles em todos os nossos episódios aqui neste movimento. Mas eu quero pedir para você, curta, compartilha, deixa seu like ali, mande para um amigo que quer entender sobre consórcio. Isso vai ajudar a minha audiência, vai ajudar a aumentar nossos seguidores para que a gente possa trazer muito mais conteúdos legais. E claro, quanto mais like ali, né? Vou falar igual os youtubers. Quanto mais like vai ajudar a gente a ser mostrado para muito mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo FulviaCast.